Oi turma, sejam bem-vindos, bom dia, mais uma aula, muito bom encontrar vocês de novo aqui. A gente já estava um tempinho sem se ver e agora a gente se reencontrou justamente no Dia dos Pais. Pois é, hoje é Dia dos Pais e esse Dia dos Pais talvez seja diferente um pouco para cada um de vocês, porque com essa coisa toda de pandemia, de não poder sair, talvez você esteja preso dentro de casa, talvez você não consiga nem ver o seu pai hoje, ou o seu avô, ou o seu tio, ou a pessoa com quem você passa o Dia dos Pais. Então a gente resolveu pensar numa forma de ficar mais pertinho daquela pessoa que você ama, do seu pai ou de quem você trata como pai, seu padrasto pode ser também. E a gente pensou em fazer uma carta para os nossos pais. Tia, carta? A gente já falou muito de carta aqui nessas últimas aulas que a gente teve. Porque carta a gente consegue colocar no bolso, o seu pai consegue guardar. Se a gente escrever uma mensagem no celular, quem sabe ela apaga, ela some na nuvem, aí não vai dar para fazer nada, né? Então hoje a gente vai escrever uma carta. E aí eu resolvi te dar uma ajudinha de como escrever uma carta e vou escrever também uma carta pro meu pai. Então, ó, vou te dar um tempinho pra você pegar uma caneta e um papel em branco assim. Tenta pegar um bem branquinho. Se não estiver bem branquinho, não tem problema, mas tenta pegar um assim pra gente escrever uma carta. Vai aí, vou te dar um tempinho. Pode ir aí, tô esperando. E eu vou te dar algumas ideias do que a gente pode escrever nessa carta, mas você pode escrever do jeito que você quiser, de acordo com o que o seu coração mandar. As ideias que eu vou te dar são baseadas em pais da Bíblia, pais que existiram, personagens bíblicos que também eram pais. E aí essa sua carta vai ter um incremento maior, porque a gente vai usar referências que estão aqui na palavra de Deus. Então eu vou começar assim, ó. Papai, neste dia especial, eu peço a Deus para que Ele te faça confiante, vou até sublinhar confiante, como Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? A história de Abraão está lá no Antigo Testamento e a Bíblia conta que Abraão saiu da cidade em que ele morava com a família dele, com o pai dele inclusive, e foi para um outro lugar porque Deus falou para ele ir para esse outro lugar. E ele não sabia o que tinha nesse outro lugar, ele não sabia como de fato chegar lá, mas ele confiou em Deus e confiou de que aquele caminho e aquele pedido de Deus era o que seria o melhor para a vida dele. E Deus estava levando ele para a terra prometida. E ele foi mesmo assim, mesmo sem saber o que podia acontecer, mesmo deixando a família dele para trás, ele pegou a esposa dele, a Sara, e o sobrinho dele, o Ló, e eles foram em direção à terra prometida. A gente pode ler isso lá em Gênesis, no capítulo 12. Vamos abrir? Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, naquela época ele se chamava Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão não sabia para onde ele ia, o que ele ia, mas ele confiou em Deus e ele escolheu confiar em Deus. E aí ele foi seguir o caminho para esse outro lugar que Deus direcionou a ele. Por isso que a gente está falando na nossa carta, para Deus fazer do nosso pai confiante nele, né, em Deus, como foi Abraão. E outra coisa que a gente pode ver que Abraão confiou muito em Deus, é que Abraão já era muito velho, ele ainda não tinha sido pai, e ele queria muito ser pai. Só que ele achava que ele não era mais para ser pai, já estava numa idade muito avançada. Ele achava que ele não podia mais ter filho porque ele já era muito velho. E aí, o que Deus faz para ele? Lá no capítulo 15, depois que Abraão duvida que ele possa ter filhos, Deus fala para ele: Abraão, sai da sua tenda, vai lá fora. E Abraão estava dentro da tenda, né? E Abraão foi lá fora e Deus falou assim para ele: olha para o céu. Abraão levantou os olhos, olhou para o céu e falou: você está vendo a quantidade de estrelas que tem no céu? Abraão falou: tô sim. E Deus falou para ele: é esse o número de descendentes que eu vou te dar. A gente pode ler isso lá no capítulo 15, versículo 5. Então conduziu o Senhor, né, até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, ou seja, que os filhos de Abraão, os netos e todos aqueles que viessem dele, depois dele, seriam do tamanho da quantidade de estrelas do céu. Se você já viu o céu, você já sabe, de noite assim, num lugar sem muita luz, que tem estrela pra caramba no céu, é muita estrela. A nossa segunda frase da nossa carta para o nosso pai vai ser assim, ó, escreve aí: eu também oro para que você sempre seja leal a Deus e aos que você ama
como foi Mordecai. Tia, nunca ouvi esse nome na Bíblia. Mordecai era Mordecai era primo da rainha Esther. Mas antes dela ser a rainha Esther, ela era uma menina que não tinha mais os pais, ela era órfã. Ele adotou ela como se fosse filha dele. Quando Esther virou rainha, ele fez parte da corte do rei Assuero e ele protegeu Esther de todas as coisas que poderiam acontecer. Mordecai sempre se manteve leal ao seu povo e à sua filha, protegendo-os e fazendo tudo o que fosse possível para que eles estivessem bem. E é isso que a gente também deseja que o nosso pai seja, né? Leal a Deus e leal àqueles que ele ama, inclusive a gente. E o terceiro pai que a gente vai usar de referência para nossa carta para o nosso pai é Jó. E é o versinho que a gente vai escrever, se você quiser, é assim, ó. Que nos dias mais difíceis você não se esqueça que Deus está contigo sempre, como não se esqueceu Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a família, ele perdeu as posses, ele perdeu todos os animais que ele tinha no gado dele, ele perdeu tudo e ainda ficou doente. E nem depois de perder tudo, ele não se esqueceu de Deus. Ele não virou as costas para Deus e ele se manteve fiel a Deus. Por isso que todo mundo fala paciência de Jó, porque Jó sofreu tudo que podia sofrer e nem assim ele virou as costas para Deus. Então a gente está escrevendo aqui na nossa carta que a gente ora para o nosso Pai se manter confiante e paciente em Deus e esperando em Deus e na boa vontade de Deus. Então assim, né? Que nos dias mais difíceis você não se esqueça que Deus está contigo sempre, como não se esqueceu Jó. E a história de Jó, obviamente, está no livro de Jó, que também é no Antigo Testamento. Depois dá uma lida lá. E o quarto pai que a gente vai botar na nossa carta para o nosso pai é José, o pai biológico de Jesus. Jesus era filho de Deus, mas quando ele nasceu na terra, ele nasceu sendo filho de José. E José foi um cara muito humilde quando ele aceitou essa função, essa incumbência de ser pai de Jesus aqui. Porque naquela época, José e Maria passaram por vários constrangimentos por causa da gravidez de Jesus. Mas mesmo assim, José se manteve fiel a Maria, fiel aos propósitos de Deus e consciente de que essa tarefa que ele tinha de ser o pai biológico de Jesus na terra era uma bênção. Então a nossa carta para o nosso pai, a gente vai escrever essa parte também, fazendo referência a José. Também peço para que todos os dias o seu coração seja humilde na presença do Senhor, como foi o de José. Também peço para que todos os dias o seu coração seja humilde na presença do Senhor, como foi o de José, o coração de José. A gente também vai pedir, lembrando da parábola do filho pródigo. Vocês já ouviram a história do filho pródigo? De quando o filho deixa a casa do pai. Primeiro ele cobra a herança do pai dele, antes do pai ter morrido. E aí ele se revolta, sai de casa e quando ele retorna para casa sem nada, sem o dinheiro que ele levou, sem posse, sem nada, o pai aceita ele de volta com todo o amor do mundo, ainda prepara um banquete para receber o filho dele de volta, muito feliz que o filho tinha voltado. Então vamos escrever assim, que o amor do pai do filho pródigo jamais abandone o seu coração. A gente pode ler essa história lá em Lucas no capítulo 15 e a hora que o filho pródigo volta é no versículo 20. Olha só o que ele vai dizer lá na Bíblia. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, os empregados que ele tinha na casa, trazei depressa a melhor roupa e veste o meu filho, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, vamos comer e vamos nos alegrar. Essa palavra que está escrita aqui, regozijemo-nos, significa vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele recebeu o filho dele de volta para casa com todo o amor e alegria do mundo. E é isso que a gente também deseja, que o nosso pai sempre tenha muito amor no coração dele
para receber de volta não só a gente, mas todas as pessoas que errarem com ele ao longo da vida, que ele possa ter também um coração perdoador como era o coração de Jesus. E para finalizar, vamos escrever assim: e que a fé de Jairo seja contigo por todos os dias da sua vida. Você já ouviu falar de Jairo? Jairo tinha uma filha, ele viveu nos tempos de Jesus. Ele tinha uma filha que estava muito doente em casa. E Jairo acreditou que se ele chamasse Jesus para encontrar a filha dele iria melhorar e reviver. E foi isso que aconteceu. Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 18. Porque Jesus estava pregando, falando um monte de coisa para as pessoas. E aí a Bíblia fala: enquanto essas coisas lhes dizia, enquanto Jesus falava com o povo, eis que um chefe, um homem, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, ela já estava morta. Mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Ele acreditou que mesmo a filha dele já estando morta, se Jesus fosse até lá e colocasse a mão sobre ela, ela reviveria. Isso é no versículo 18. E aí lá embaixo, no versículo 23, a gente vê Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, porque o povo estava chorando já a morte dela, naquela época se fazia música quando alguém morria. É um símbolo de luto, não era um símbolo de alegria, obviamente. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Jesus falou assim: sai daí, ela não está morta, ela tá dormindo. E todo mundo: claro que ela está morta, como é que ela não está morta? Ela morreu. E aí vem, no 25. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Todo mundo ouviu falar da história de que Jesus entrou na casa da filha de Jairo e ressuscitou a menina que já estava morta. Por isso que a gente está escrevendo aqui: e que a fé de Jairo seja contigo por todos os dias da sua vida. Olha a minha carta como ficou. Tá vendo? E agora a gente vai transformar essa carta num envelope pra gente dar pro nosso pai. Eu vou colocar ainda mais umas coisas. Eu vou botar uns corações aqui. Se você quiser também, bota na sua carta uns corações. Vários corações aqui na minha carta linda. Tem que assinar a carta, né, gente? Não pode esquecer de assinar a carta. Vou assinar aqui: Feliz Dia dos Pais. Dos Pais. Beijos. E aí você bota o seu nome, né? Eu vou botar o meu, obviamente, aqui, ó. Verônica. Minha carta tá pronta, a sua carta tá pronta também. E agora a gente vai fazer um envelope de verdade pra colocar a nossa carta. Na verdade, não vai nem precisar botar a nossa carta dentro. Vai ser só embrulhar. Prepara pra ver. Então, pegou a sua carta, com a carta escrita pra cima. Já tá dobrado porque a tia tava treinando antes, né? Tem que treinar pra fazer. Com a carta dobrada pra cima, você dobra ela no meio assim, ó, pra já marcar, bem no meio mesmo, ó. Bota ponta com ponta aqui, ponta com ponta. Dobrou no meio, aperta aqui, ó. Viu? Ela vai ficar assim, ó, dobradinha. Aí você abre ela de novo, com o escrito pra cima. Pega uma ponta aqui, ó, dobra no meio. E vai fazer essa primeira aba aqui, ó. Pega essa segunda ponta, dobra no meio de novo, vai ficar quase um barquinho aqui, quase a ponta do barquinho. Ficou assim, ó. E aí agora, você vai pegar essa ponta aqui e dobrar pro meio, ó. Ó, dobrou pro meio e aqui de novo, dobrou pro meio. Ficou nesse formato, ó, tá vendo? Agora, ó, quando a gente tá com ele aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dobrar essa pontinha aqui só para marcar, ó, para marcar essa linha aqui, ó, tá vendo? Pegamos essa ponta, dobramos, marcou aqui. Vai ficar com essa linha de marcação. E aí agora a gente vai pegar essa parte aqui, ó, e vai puxar até encontrar essa lateral aqui. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Se ficar muito difícil, pede ajuda pra mamãe, pro irmão. Ó, pegou aqui a gravatinha, puxou pra lateral, até ficar na linha junto com esse daqui de baixo, ó. Aí apertou. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Puxou pra lateral e apertou. E aí vai ficar um quadrado, ó. Tá vendo o quadrado? E aí agora a gente vai pegar essa ponta daqui e dobrar. Dobrou pra dentro.
E agora vai fazer o mesmo com a ponta de cá. Dobrou pra dentro. Olha só, tá quase lá. E o que a gente vai fazer agora? Virar a pontinha do nosso envelope. Olha só, fica um pouquinho amassado nos cantos, porque a tia também não é muito, né, linda fazendo essas coisas. Mas o que a gente tem aqui, ó, parece um envelope. E aí o que a tia vai fazer? Eu vou pintar ele, eu espero que a minha canetinha esteja funcionando, não sei se essa tá. Pra marcar as linhas, eu vou botar uma linha aqui, essa canetinha que a tia pegou não tá funcionando. Pera aí que eu vou pegar uma que esteja funcionando. Essa aqui tá muito bem, vou ver essa daqui se vai. Ó, vou passar uma linha aqui, vou passar uma linha aqui e vou passar uma linha aqui pra fazer a bordinha do nosso envelope, só pra ficar bonitinho. Não vai ficar assim reto, né? Porque a tia tá fazendo sem régua, mas não precisa fazer com régua não. É só pra dar uma corzinha na nossa carta, ó. Ó. Olha o nosso envelope. Se você tiver um adesivo em casa, dá pra colocar um adesivinho aqui, ó, pra prender. E aí do lado de cá, a gente também pode fazer umas linhas, ó. Vou fazer umas linhas aqui. Essa caneta da tia tá falhando. Se você tiver uma caneta que não esteja falhando em casa, não precisa ser colorida, tá? Pode ser caneta normal mesmo. E eu vou botar aqui. Verônica para 2020. Aqui, ó. De Verônica para papai 2020. Essa ficou sendo a minha cartinha. E aí, quando o papai receber, o que ele vai fazer? Ó, vai abrir a carta e vai ler o que a gente escreveu para ele, o que você escreveu. E a tia fala de novo, você não precisa escrever o que a tia colocou. Isso foi só uma ideia e uma ideia também de como arrumar a cartinha para aparecer um envelope. Mas você pode fazer o que o seu coração mandar e aquilo que vai alegrar o seu pai e vai fazer vocês terem um dia mais feliz nesse Dia dos Pais. Vamos orar pelos nossos pais? Senhor, nesse momento a gente te pede pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, por todos aqueles que a gente ama tanto e que cuidam tanto de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco, que o Senhor continue a nos abençoar e nos dar um lar amoroso, Pai, em que a gente possa sempre ter o respeito e respeitar os nossos pais. Obrigado por este dia que o Senhor nos dá, obrigado por estar cuidando de nós nesse período tão conturbado que a gente está passando de coronavírus. Obrigada por tudo, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Um beijo, pessoal, até mês que vem, que vocês tenham uma boa semana e domingo que vem tem mais escola dominical. Beijão, saudade!